Dadivo José, Venâncio Calixto, senhoras e senhores. Dadivo, estás satisfeito com esta coincidência? Sempre recebemos contributo de Escapa 10. Eu acho que estás a pensar que estou para seguir Tony Django. Não é por aí. É mesmo uma coincidência. Nós, quando pensamos na trilha, vamos imaginando, vamos sonhando. É mesmo uma coincidência. Mas eu sei que tens um carinho muito especial por este coletivo, né? O Escapa 10 e Tony Django. Eu tenho carinho especial por todos os músicos Isso. moçambicanos que fazem coisas boas. Isso, sem Aliás, por dúvidas. todos os artistas moçambicanos que fazem coisas boas. Pois. Venâncio Calixto, bem-vindo. Bom receber-te aqui. Como é que estás? Estou bem, eu estou sempre bem quando estou aqui no mercado criativo. Isso. E sabes que, infelizmente, ultimamente só nos encontramos aqui na televisão. Eu fico sempre muito feliz em te ver. Sempre mais jovem, mais criativo. Obrigado. Eu acho que, nos últimos anos, talvez o programa mais relevante de cultura neste país é este. E por isso, vamos, tu sempre nos tu sempre falas de artistas, mas hoje quero aproveitar para te agradecer. Não, para te agradecer. Obrigado. Tipo, tão bom programa, a gente gosta. Mas não exagerem bastante. Não, o gajo para de trabalhar. É verdade. E também não quero dizer, ainda não quero dilatar aqui, encher esta vez. Obrigado por estarem aqui, senhores. Nós também temos uma grande admiração pelos dois. Esta semana estivemos aqui com Maria Atália, com quem conversamos sobre o teatro e andamos aí a dizer algumas coisas muito bonitas ao teu respeito. Mas porque não assistes televisão, não viste? Não, ela falou-me. Ok, eu lhe preparei para falar. Ela é a minha irmã mais nova. Olha só para os dois. Olha, muito bem, início de conversa, aqui é Capa 10, o amor pela música, Chidiminguana, que é da tua zona, que celebrou 90 anos de idade. Tivemos festa no domingo. Uma grande festa Tivemos com Razak festa. Manique a protagonizar, presidente do município, uma performance juntando-se também outros artistas. Chidiminguana para ti, da Divo, quem é? Chidiminguana é um grande músico, é um grande trovador, é um grande contador de histórias, é um grande dramaturgo. Porque tu ouves as músicas dele, é preciso conhecer bem, dominar a língua xangana para perceber o que ele conta, o enredo que ele cria. É que é a Delfina, né? A Delfina que vai embora. E ele pede desculpas, porque não sabia que a Delfina era tão maldosa, capaz de pensar que pode beber com os homens, não voltar mais. Quer dizer, nas Dominguana, cantores de todas as formas. São anos trazendo muitos cenários, muita música. Eu acho que nós temos que estudar Dominguana. O que ele fala, o que ele diz, a forma como aconselha, é muita coisa. É muita coisa. Sim. Ok. Eu acho que sou abençoado por vê-lo e atingir essa idade. É verdade que já não queria, mas ele está ali, sabe, já a fazer delícias aos seus filhos e nós vamos continuando ouvindo as músicas que ele criou. Acho que deve ter Eterno, mais né? de 100 músicas gravadas. É de artistas da sua geração que muito gravou, né? Exatamente. Tem muitas obras. Sobre o teatro, Venâncio Calixto, tens uma sorte de ter sido estudante do professor Dadivo, ator do professor Dadivo e agora são colegas, até penso que já dirigiste uma peça em que Dadivo era ator. Eu queria primeiro ouvir um pouco esse espaço de diálogo entre os profissionais do setor, sobretudo quando olhamos para as gerações que cada vez mais convergem em várias plataformas. Como é que tu vês o sentido de continuidade e, sobretudo, de harmonia que se gera entre os atores, os profissionais do teatro da tua geração, num diálogo e em construção da harmonia com a geração do professor Dadivo, por exemplo? Eu acho que o Bambo já me fez mais de 10 entrevistas, desde a rádio, a televisão, os diferentes programas que tiveste aqui. Mas digo-te, o dia mais especial é hoje. Eu nunca imaginei e nunca aconteceu, olha, de eu estar no mesmo programa com o professor Dadivo. É uma pessoa que eu gosto muito. Só um exemplo, Bambo. Eu quando tinha por aí 16 anos, quando eu criei o meu primeiro grupo de teatro na escola, que era na zona do professor Dadivo, eu lembro de um dia, nessa altura o professor Dadivo era muito famoso, porque ele estava com uma publicidade daquela companhia e tal. Sim, Não, vamos passar uma fatura, exatamente. Sim. Todos nos lembramos. Patrocinaram esse programa. Então, encontrei o professor Dadivo na rua, olha lá. Era um mistério, né? Era um mito. Eu, ousado, fui lá ter com ele, o professor tem um grupo de teatro, não sabemos nada, vem lá nos ensinar alguma coisa. Ele
com essa humildade característica. Ele não viu um puto, porque ele viu o meu entusiasmo. Acho que ele olhou para mim e viu-se há uns anos atrás, tipo, olha, e ele foi. E nessa altura, o FIT, por exemplo, já tinha a cena de fazer um concurso, né? Os grupos tinham lá, iam apresentar. E eu, quando vou lá, o professor era o júri de uma das peças que nós íamos apresentar. Então, nossa relação começa muito antes de eu pensar em estudar teatro. Eu ainda no ensino secundário. Isso estou a falar de Noroeste de hoje. Hoje estás muito romântico. Não, é preciso reconhecer. Então, eu tenho muito medo isso de é uma forma é uma forma de responder a sua pergunta, para dizer o quê? E isso dá inveja, a sério. Tive a sorte de estudar em Portugal e de me encontrar com muitos atores dos Palopes, até da CPLP. Sim. E digo, a relação que os artistas moçambicanos em todas as áreas têm com as gerações mais velhas é uma relação que dá inveja. Há dias recebemos um escritor, um académico angolano na Associação de Escritores, na EMO, e ele estava-nos a dizer que ele estava impressionado com a juventude moçambicana, a nova vaga de escritores, porque o espaço que estamos a conquistar e a relação que temos com os mais velhos é uma relação que em Angola não existe. Então, mas isso não é só pelo mérito dos jovens, é pelo mérito de senhores como o professor Dadivo e da geração dele. São pessoas que eu respeito bastante. E uma das pessoas, até só para terminar e para perceberes bem essa relação, é o professor Evaristo, que é o homenageado desse festival em que estamos. Quais são os fatores que achas que contribuem para isso? Não, primeiro acho que é isso. Acho que é uma questão de cultura. Nós somos criados numa cultura em que o teu conhecimento só é relevante se tu o podes replicar. E depois, é uma questão cultural. E no teatro, e o professor Dadivo é especialista nessa área. O professor Dadivo fundou um ramo no curso que é teatro aplicado. E uma das raízes do teatro aplicado é o teatro do oprimido. E o teatro do oprimido tem uma coisa que é os multiplicadores. Então, o professor Dadivo e tantos outros homens do teatro neste país têm um trabalho invisível, um trabalho que acontece nos bastidores, que é multiplicar. Esse senhor, não sei, há mais de 20 anos, forma pessoas de todo o país e ninguém sabe. Pessoas em teatro, pessoas que depois vão fazer o curso aqui, que aparecem que, agora que somos estudantes, alguns aparecem e dizem assim, em 2003, o professor Dadivo formou-me. Estás a perceber? Então, isso para dizer o quê? Vamos. Essa minha primeira parte é só... Para reconhecer tudo isso foi construído. O professor Dadivo está aqui em pessoa, mas ele representa uma geração imensa que nos acolheram a nós. Eu não tinha nenhum familiar artista, mas eles adotaram-me, todos eles. E por isso, eu quando fui dar para fora, eu ligava para eles de lá, eu dizia, professor, obrigado, porque tudo que vocês me ensinaram, deu-me aquilo que lembras, vamos, tu sempre fazia entrevistas, dizias assim, estás a ir buscar o feitiço dos brancos. Eu lhe dizia-te assim, não, eu estou a ir entregar o nosso feitiço. E esses senhores me deram o feitiço. Então, professor Dadivo, e aproveitar todos os atores. Essa semana é uma semana importante. Amanhã inaugura, começa o festival Maputo em Cena. É um festival especial porque homenageia o professor Evaristo Abreu. E isso é importante. Evaristo Abreu é talvez... Eu estou a escrever, ainda bem que estou com o historiador aqui. Para mim, eu considero o professor Evaristo Abreu o primeiro ensinador, oficialmente ensinador em Moçambique, depois da independência. Ou a figura de ensinador, se nós temos hoje, se nós nos tivemos a independência de começar a ensinar, se hoje eu sou ensinador, é porque temos o primeiro ensinador, que é o professor Evaristo. Pois, ok. Já falaste mais tempo que o professor, não sei o que na universidade, na ECA, andaram a ensinar esses rapazes sobre capacidade de síntese. Professor Dadivo, eu queria ouvir um pouco isto também, né? Quais são os fatores que achas que têm sido determinantes para que haja condições de temperatura e pressão de criarem juntos, independentemente das gerações? Eu faço essa pergunta porque ao longo de anos, tanto no FIT, assim como no Maputo em Cena, nota-se essa convergência. Os atores que outrora foram vossos estudantes, hoje são encenadores, até encenam e dirigem peças que têm os seus ex-professores como atores. Há aqui uma harmonia, uma convergência que é muito curiosa e é importante perceber quais são os fatores que determinam isto. Mais uma vez, boa noite. Agora, a sério, quero agradecer as palavras do Venâncio. Eu acho que é gratificante, né? Porque nós formamos e depois queremos colher os frutos, e se nós temos essa possibilidade de trabalhar com os nossos estudantes
Eu acho que é o ponto mais alto de reconhecer a excelência do seu trabalho, diga-se. Ninguém carregou um pulha para compartilhar palco com ele. Vou falar sério. E se eu carrego alguém que for um estudante, eu estou a reconhecer há um potencial ali. Exatamente. Significa que há um trabalho que foi muito bem feito. Não estou a falar só do meu, porque um artista não é produto, é resultado de esforço de muitos professores. Desde os professores que trabalham só com as cadeiras teóricas, a parte prática, inspiração que a gente dá no estudante, enfim. É tudo isso. E depois tem que existir um fator muito importante, que é a humildade. A humildade de aceitar que eu ensinei e essas pessoas têm condições de me dar alguma coisa. Os atores têm essa coisa, acho que é uma questão da ditadura dos ramos, ditadura da encenação, de sentir-se trabalhadores dos encenadores e ser escolhidos pelos encenadores. E significa que o encenador está ali, de certa forma, dá voz do comando ao espetáculo. Existe interdisciplinaridade, existe trabalho conjunto, mas como ator, nós estamos nas mãos de encenadores, obedecemos um comando dos encenadores. Então, imagine só um professor que tem anos de experiência, de repente, para estar a receber o comando de uma criança, como ele diz, que na rua estava a seguir para agarrar pelas calças para ter esse espetáculo dele. Então, isso é gratificante. Mas passa pela humildade. Passa pela humildade, porque nós fomos assim. Eu acredito, hoje em dia, eu ligo para o Branquinho, eu ligo para o meu mano mais velho, Gilberto, falo uma coisa, assim, discuto de mano a mano com ele. Mas um dia já fui pequenino atrás deles também. É a mesma coisa que acontece com essa nova geração que está a surgir. Eu vou dar palco com uma criança que veio de Chibuto há 6 anos atrás. Faz 6 anos atrás que veio de Chibuto. O All Talent. Exatamente, veio 6 anos a pedir. Professor, estou a pedir, quero fazer teatro, não sei lá das quantas. A única coisa, mostrou-me os vídeos de comédia que ele fazia, achei engraçado. Eu disse, ok, tá bom. Eu mostrei o caminho. Tá aí, eu estudei, o próprio estudou. Puta, é um bom ator, o gajo tem talentos. Como diz, ele tem todos os talentos. Porque ele é cantor, é tudo. E ele os tem, é baterista. E ele faz-me lembrar do tempo que eu achava que eu podia fazer um pouco de tudo. Eu dançava, tocava guitarras, cantava. Promovia espetáculos de música, enfim, quer dizer, é um bocadinho disso. Então nós temos que abrir. Aliás, eu procurei bastante uma das músicas para que faça a trilha desta conversa. Retiraste tudo da internet, ok? Então, isso para dizer que é uma questão de humildade. É humildade. Eu estou ali para trabalhar e no caso estou com ele no palco como companheiro de cena, mas há casos que é senador mesmo. Essa Maria Tela do que estava já a falar. Quando estávamos no grupo lá a crescer antes de estudarmos, ela era minha atriz, tinha que me obedecer. Agora é uma das melhores senadoras que este país produziu. E com uma visão muito crítica sobre o trabalho está aqui. Tá bom. Então é um bocadinho disso, só corrigir o Venâncio. O nosso colega, o meu grande mestre Evaristo, foi um grande senador, que é um grande senador, porque para nós artistas ele ainda tem as ideias dele vincadas lá. Mas não foi o primeiro, né? Não foi o primeiro, não vamos mentir a história. Antes dele existiram outros e ainda bem que existiram. Ele também teve as suas referências. Desbravou uma mata que existia, deu uma contribuição, mas há outros que iniciaram esse processo. Já estava aqui, os Luís Taveira já estavam aqui, quer dizer, havia um pessoal que lá atrás lá. E agora, é importante, não é quem começa, é quem pega. O que tu fazes? E marca o seu tempo, né? E marca o seu tempo. Muito simples. Eu pego a prova de atletismo. Tu arrancas o primeiro, mas tu podes deixar o grupo inteiro porque não andas nada. E tu podes receber o testemunho pelo de me dar a volta. A questão é, quando chegou a tua vez, o que tu fizeste? Quando chegou a vez dele, ele fez um trabalho notório. Eu fui encenado, acho que em 3 espetáculos por ele. E a forma dele trabalhar era única. Às vezes ficava irritadíssimo com ele a saber, falar, pronto, vai me levar... E aprender a respeitar o processo dele. Respeitar o processo. Venâncio, ainda bem que o professor Dadivo fala disto, respeitar o processo. São muitos anos, Dadivo. Percurso como ator é um percurso longuíssimo. 34 anos. 34 anos. É um longo percurso. Chega-se isso com muito trabalho. Venâncio, eu queria ouvir... Nós já falamos de vários temas aqui no mercado criativo e muitas vezes, confesso, nós ignoramos a componente humana. Algumas habilidades que são mais humanas. O professor Dadivo encoraja-me a colocar essa provocação porque fala de um fator que é determinante para que realmente se trabalhe em harmonia, independentemente da diferença de idades e de percursos de experiências, que é a questão da humildade. Pergunto a ti, Venâncio Calixto, achas que a tua geração é uma geração que entende o valor do processo, de saber esperar, de construir, de plantar para colher, ou quer colher para plantar?
é uma pergunta espinhosa. Eu tenho duas perspectivas. Eu acho que os artistas, a sério, não são imediatistas, são humildes e têm paciência. O artista que não tem essa humildade, não tem essa paciência e quer tudo imediatamente, nós já tivemos muitos casos. Olha, eu em 2024 fiz 10 anos de ECA. Este ano são 16. E o professor da Diva acompanhou tudo isso, porque eu estava a contar, ele me conhece antes mesmo da ECA. E nesse período, a minha turma foi a maior turma, éramos 25. Se eu perguntar a ele, que foi o nosso professor desde o primeiro dia, quantos vincaram? E quantos permanecem? Então, quantos nós estendemos isso, essa pessoa pergunta para a juventude moçambicana ou para a juventude mundial hoje em dia, eu diria o seguinte: todo aquele que é homem a sério ou uma mulher a sério e que compreendeu aquela nossa questão, vamos, o que é a vida, aprende. Vamos ler Eurípides. Que é isso, é preciso ler os clássicos. Mas, está a ver, nós para podermos ter a humildade é uma construção. E eu acho que a nossa sociedade muitas vezes não percebe isso e depois agride em vez de ensinar a humildade. Como é que se ensina a humildade? Ensina-se com isso, dizer, miúdo, vai lá ler, vai lá estudar. Eu quando cheguei ao Copa Luz, encontrei-te lá, em 2011. Eu tinha escrito uns 200 poemas, mas quando cheguei lá, vos encontrei a ler, ouvi o que vocês liam, eu rasguei tudo aquilo. Desisti de ser escritor e aprendi a ser leitor. E só depois disso é que voltei a ser escritor. Então, isso que eu estou a falar é uma coisa que aprendi com este senhor. Eu, quando me atrasava, uma vez, eu atrasei só uma vez, né? O professor Adivo, na aula dele, era logo de manhã, movimento, e ele nos fazia, nós dávamos aqui na Alto Maé, de manhã ele nos fazia correr, íamos a correr assim. Outro dia dava a passar aquela rampa, lembrei-me, ele corria conosco de manhã e subia. Mas aquilo era uma imitação que se passava no quartel-general? Aquilo era o quartel. Porque é que funcionava bem próximo ao quartel-general? Um militar. Então, só para dizer isso, o professor da Diva ensinou uma coisa. Eu cheguei lá e queria me justificar. O professor, ele disse, Venâncio, ninguém justifica o fracasso. E eu ainda uso para os meus atores. Ninguém quer ouvir todas as justificações do fracasso. Se o fracasso vendesse, os coaches iam falar dos fracassos. Por que os coaches estão falando de sucesso? Então, da próxima vez, vem aqui e me diz, professor, me explica a turma como eu consegui chegar cedo, apesar de não ter chapa, a chover. Então, isso foi a melhor lição que eu tive. Ninguém justifica os seus fracassos. O fracasso deu para justificar. Eu aprendi com esse senhor e estou a citar as palavras dele. Isso. E nunca mais me atrasei na vida. Então, isso acho que isso responde. E talvez agora para os jovens... O processo, né? O processo, aquilo que o professor disse, o processo é muito importante. Porque no processo, nós no teatro, por exemplo, o público vai assistir, o meu espetáculo tem 45 minutos, o professor da Divo tem 1 hora, por aí. As pessoas vão assistir aquilo. As pessoas nem imaginam, para termos aquela 1 hora, ficamos 6 meses a trabalhar. Esse festival aqui, a Isabel falou conosco no início do ano, estamos a trabalhar desde então, para ter aquele resultado ali. Há 8 meses é que estão a trabalhar. E para nós, para o nosso trabalho, o que vale mais é esse processo. Mais do que na atuação, sabes? Aquilo ali já... É celebração. É mais celebração. Dadivo José, muito bom o testemunho do Venâncio Calixto, porque acho que quem nunca teve a oportunidade de ir a uma sala numa universidade, numa faculdade que leciona artes, pode não entender o trabalho que é desenvolvido nessa sala pelo docente. Quais são as ferramentas incontornáveis para se ensinar jovens em início de carreira numa universidade? Ao longo desses anos todos, como um dos pilares do curso de teatro na ECA, quais acha que são indispensáveis as ferramentas que um professor deve adotar para ensinar, por exemplo, jovens que eram tão sonhadores, tão ingênuos, tão inocentes, que até justificavam o fracasso? Eu acho que é muito importante... Obviamente, para além de todas as metodologias científicas, para além do domínio de conteúdos, eu acho que é muito importante o lado humano. E o lado humano é que vai te levar a desenvolver a capacidade de inspiração. Eu, como professor, tenho que ter essa capacidade de inspirar. Principalmente quando se trata do curso das artes, que trabalha-se mais com a inspiração, trabalha-se com a criatividade. E eu tenho que ser esse modelo. Chega um momento que eu sou criativo, não por inspiração, mas não por espontaneidade. Sou criativo pela necessidade de inspirar. Sou criativo pela necessidade de inspirar os meus estudantes, pela necessidade de fazê-los acreditar
que escolheram o curso certo pela necessidade de lhe fazer acreditar que estão no caminho certo. Obviamente que não funciona com todos, não funciona com todos porque tu tens ele dizer que tem uma turma de 25 e desses 25 existem os que estão ali para estudar pelo diploma, já estão a trabalhar na banca, o que é normal. Tudo é normal e não os nego por isso aí. Existem os que querem ser artistas e os que querem ser artistas. Alguns serão artistas medianos, outros serão artistas fenomenais. Outros serão gestores de projetos culturais. Exatamente. Etc. Então, todos esses precisam de ser inspirados. Eu acho que está aí. E a humildade de aprender com estudantes. E nós recebemos estudantes de quase todo o país. São tradições teatrais diferentes. E eu quero aprender histórias deles. individuais diferentes. Exatamente. Há uma coisa que nós temos logo no primeiro semestre, chama-se identidade. Que é colocar o estudante a contar as suas histórias e ser outros colegas a representar as suas histórias. Algumas histórias são muito tristes. Nós ainda vivemos numa sociedade que não se acredita no artista, não se acredita na arte como profissão. E são alunos que fazem uma bira enorme, uma guerra enorme com os pais para estudar. E às vezes somos encarregados de educação de estudantes. E até advogados, né? Não só, até financiadores. É muito profundo. O professor Vitor, encaminhei ela, estavas a falar. Eu, o professor Vitor, a professora Maria Tala, o professor Rogério, a professora Josefina, às vezes temos que nos ligar, juntar dinheiro para pagar a inscrição de alguns estudantes. Às vezes temos que chamar estudantes para fazer os nossos trabalhos, não porque realmente eu preciso dele, mas porque eu acho que é necessário puxá-lo para poder ganhar algum dinheiro para sustentar na escola. Então, é muita coisa que nos ajuda a inspirar. Acabamos criando ficamos pais daquelas crianças ali, mas é o mais prazeroso. E uma comunidade bonita. Porque se tu me tirares dali, não serei pessoa. Não serei pessoa. Por ser um prazer estar na ECA, é um prazer estar com aqueles estudantes ali. E eu estava a ouvir a entrevista de 2 estudantes que foram comigo a Argélia para uma competição de estudantes universitários. Eles vieram com o prêmio, ganharam o primeiro prêmio, mas o que me emocionou não foi eles atuarem e ganhar tudo, o que me emocionou foi que eles falaram quando vieram, que eles tinham se esquecido que eu era o professor deles. Ali praticamente eu tinha ficado pai deles e tudo. E essa é que é a essência da ECA. E não estou a falar só do curso de teatro, estou a falar também do curso de música, dos outros cursos que é uma unidade muito pequena, mas que tem essa coisa. Nós temos que inspirar as pessoas, fazê-los acreditar que estão no curso certo e estão a estudar coisas certas para se tornar grandes artistas. E hoje em dia, sem falsas modéstias, posso te dizer que em mais de 60%, eu teria 75% assim ao alto, das produções audiovisuais, cinematográficas ou da teledramaturgia moçambicana que é recente, está lá na ECA. Isso aí já faz em todas as áreas, em todas as áreas. Isso deixa-nos com corações. Não são apenas atores, nos bastidores. Exatamente. Em algum momento perdemos humildade nesse momento, dizemos sim. We are the best. We are working. Sem dúvidas. Vamos juntar, ainda bem que disseste essa expressão em inglês, porque a nossa próxima convidada, que vai juntar-se à nossa mesa aqui de conversa, é uma jovem que se especializou em gestão de carreiras internacionais, focada no ensino de inglês e pertence a um coletivo que está a galvanizar o acesso ao ensino de inglês, a projetar claramente a questão da construção de carreiras internacionais. Ela está a trabalhar, sem dúvidas. Ajuda-me a receber a nossa próxima convidada, chama-se Yola Como. Olá, bem-vinda. Bem-vinda, Yola. Uma salva de palmas. Junta-se à nossa conversa aqui, a Yola como é que estás? Estou bem, obrigada. Pois, e tu, Davi? Pois, o gosto é todo meu, nós também estamos saudáveis. Estavas a acompanhar a conversa aqui com estes 2 senhores. Com que impressão ficaste ao ouvir essas 2 histórias? É muito interessante ver que é possível, sim, para nós moçambicanos construirmos uma carreira global. E, sinceramente, é inspirador saber que nesta causa não estou sozinha. Exato. Fala, uma pergunta para ti, Yola, jovem que és, já tiveste a oportunidade de viajar o mundo
e trabalhar dentro e fora do país e bastante jovem. O que achas que os jovens moçambicanos têm de potencial e de oportunidades para alcançar o mercado global, em função da tua experiência? Olha, eu tive sim a oportunidade de viajar o mundo e é interessante que o meu trabalho global foi algo que começou remotamente. Eu não precisei viajar para poder conhecer outra realidade. Exatamente. Trabalhar fora, não é? E eu pude perceber que há esse conceito de que as oportunidades globais só podem ser perseguidas uma vez que viajamos, mas a internet dá-nos acesso e é por essa razão que nós temos a Lingoloop, que ajuda-nos a entender que estas oportunidades podem ser sim perseguidas a partir de casa. Pois existem várias plataformas, existem vários mecanismos e a internet permite isso. Fale-me, mas quando olhas para os jovens moçambicanos, pela criatividade que têm, pelas oportunidades que têm e até pelos desafios que têm, o que achas que os jovens moçambicanos têm a oferecer ao mundo e que deviam pegar e investir? Uma das coisas que tens. Uma das coisas que eu já notei dos jovens moçambicanos é que eles são muito criativos. É muito raro ver, na minha experiência, eu tenho vários colegas, não é, de diferentes partes do mundo. É muito raro encontrarmos, por exemplo, alguém que sabe criar várias coisas. Uma única pessoa que é especializada em maquiagem, em moda, ao mesmo tempo. Mas em Moçambique isso é muito comum. Por exemplo, na semana passada eu estava a conversar com um jovem que criou um protótipo de energia eólica. É algo que não é muito comum para outros países, os jovens serem assim criativos. Então, juntando isso e abrindo os olhos para o acesso que a internet nos dá, eu acho que os jovens moçambicanos podem chegar longe. Pois, nós temos capacidade para gerar várias soluções. Trabalhamos sozinhos e por isso somos desafiados a criar várias soluções. Isto é muito comum nas artes da Divo. Da Divo atua, faz direção, vai buscar fundos, vai negociar esses fundos, faz gestão de equipa, faz gestão de logística, deve justificar os fundos, faz gestão e volta ao palco, atua e dirigiu essa peça. De repente até se bobear está a montar o palco, etc. Eu falo-me disto, né? como um ativo dos profissionais criativos. Até que ponto isto é um ativo para os profissionais? Ou até que ponto também pode ser uma ameaça para que não se atinja a excelência? Porque às vezes ser one-man show, permite uma expressão, também pode ser uma ameaça. Claramente, quer dizer, tu poderias pegar uma coisa e avançar com ela. Atingir a excelência. Atingir a excelência. E não conseguir, mas eu costumo dizer que o teatro é favorecido por estas outras coisas, porque tu podes não fazer todas as coisas para uma única produção, mas seres útil para uma outra produção. Eu estou neste momento a ensaiar como ator, mas posso sair... Quer dizer, tenho um espetáculo na sexta-feira como ator, mas logo a seguir tenho um espetáculo como encenador, como diretor musical e ainda fosse fazer parte da música, da trilha sonora. Semana a seguir estás a filmar uma novela. Na semana seguinte estou a filmar, na outra semana sou chamado só para escrever. Ou seja, de forma separada, em algum momento posso desenvolver um bocadinho muito mais das minhas habilidades numa determinada área quando estiver exposto a um determinado trabalho. Mas é preciso deixar bem claro que isso resulta da falta de especialistas. Isso resulta da falta de oferta de recursos humanos com essas possibilidades e capacidades. É por isso mesmo que os cursos vão sendo cada vez mais especializantes e profissionalizantes. Nós, neste momento, temos... na ECA já cursos virados, por exemplo, a formar pessoas que só trabalham com som, pessoas que só trabalham com a luz, pessoas que só trabalham com a cenografia. Específico. De forma específica, especializada mesmo. E, entretanto, isso não tira possibilidade para quem pode fazer um bocadinho mais. Isso. É muito bom ter um ator pergunta, não sei se esse gajo gosta de lhe ver no palco ou gosta de ler o que ele escreve. Crias uma confusão. Eu não sei se esse gajo gosta de lhe ver a dançar ou a cantar.
é muito bom termos essas pessoas, porque existem pessoas no mundo assim. E dá sempre essa sensação de que, ok, sei fazer as minhas coisas. E mesmo que eu vá falar, neste momento, por exemplo, já não me punha a fazer coreografias, coisas que eu fazia há 20 anos atrás. Já não me punha a fazer coreografias, já não me punha a fazer até mesmo as encenações. Só faço pequenas coisas, grandes encenações já não me punha a fazer, mas estou em condições de estar ali, porque eu escrevi, uma coisa que não me tira é a parte de escrever, e ver que não é isto que eu imaginei enquanto estive a escrever. E posso ter uma discussão saudável com o encenador, posso ter uma discussão saudável com o iluminotécnico, porque é preciso ter essa noção e dizer, pelo menos saber o que eu quero para o meu espetáculo. Isso. Mas chega a sair da Divo José quando se atinge essa barba branca também. É preciso cair e levantar muito. É preciso trabalhar, é preciso cair e levantar muito, apanhar muita crítica, muita porrada e muita, acima de tudo, muita leitura, muitos espetáculos, muitos festivais. Eu já perdi conta dos espetáculos que eu já vi. Muitas doses de frango aí nas rodagens, é muita coisa. E muita coisa, é preciso saber, eu tenho certeza que já sentei em cada cadeira do Teatro Avenida. Acho que já ficou uma boa parte das cadeiras dali do Cine Gilberto Mendes, aquela bancada da Casa Velha me conhece, os bancos de franco moçambicano me conhecem, aquele auditório pequeno, ou seja, tudo que é teatro dessa cidade, o gajo já pousou a bunda, desculpa a expressão, por muito tempo, vi espetáculos bons, espetáculos ruins, espetáculos chatos, espetáculos fenomenais. E isso é que constrói o ator, isso é que constrói o encenador, isso é que constrói, na verdade, um praticante do teatro. Ok. Yula, uma pergunta para ti. Quais são os desafios que tu encontraste nesse exercício de buscar experiência noutros contextos? Com certeza é o fato de o mercado global ser muito competitivo. Okay. Eu trabalhei, tive a minha primeira oportunidade internacional quando tinha 17 anos. Primeiro fiz trabalhos de pesquisa para uma empresa nos Estados Unidos e trabalhei depois como editora para um cliente em Singapura. E depois, a partir de Maputo? Exatamente, a partir de Maputo, com um computador que o meu pai ofereceu-me no quarto. Ele está aqui, me acompanha. Essa aqui é a parte boa, hein? Olha, os pais, hein? Os pais. Os abrilados. Isso. Parabéns. Eu estou lá verde. Então, e depois disso, o terceiro, que foi o último neste caso, foi numa agência que comecei como curadora de conteúdo e depois de 4 meses promovida para a diretora de operações aos 18 anos. E falando ainda sobre os meus pais são um pouco diferentes no sentido de eles sempre incentivaram-nos a usar a escola como uma ferramenta para chegar a um objetivo. Okay. Então, uma vez que nós voltávamos da escola, se tínhamos uma ideia de empreender, eles acompanhavam-nos. Vamos à loja de tecidos, vamos tentar fazer um vestido para vender, vamos tentar fazer isto, vamos tentar fazer aquilo. E isso ajudou-nos a pensar fora da caixa, né? Ok. Muito interessante, muito interessante essa jornada. Eu queria ouvir o Venâncio também refletir sobre isto. E de volta a esse ponto que o professor Dadivo fala, a especialização, né? A especialização, tabacaria, começou a dizer esse clássico poema. Fala-me, Venâncio, como é que tu encaras os desafios para quem é um profissional de teatro, a necessidade de sempre ter, para além da sua área que tem mais domínio, é desafiado a aprender e aperfeiçoar os outros ramos para que os seus projetos possam decorrer e alcançar sucesso desejado e esperado? Voltamos de novo à ECA. Daqui a 2 anos, a ECA faz 20 anos, de 2008, né? O curso de teatro que faz 20, a ECA já tem 22 anos. Então, o curso de teatro, por exemplo, vai fazer 20 anos. E a prova, a professora Divo esteve aqui a falar, com muita humildade, mas acho que devia falar mesmo, sem humildade nenhuma. Porque se nós hoje temos especialistas, e podemos dizer que temos, eu sou um de especialistas na área de teatro, é porque a ECA começou a formar. A ECA fez uma coisa incrível que já, em poucos países do mundo têm, que é, dentro da licenciatura, tiras 3 especialistas. Um na área de dramaturgia e encenação, outro na área de teatro aplicado. E na área de teatro aplicado é um mundo. Isso para dizer o quê? Eu, depois de fazer o curso na ECA, fui fazer um mestrado
em Portugal. Eu sou especialista em teatro e comunidade. O que é teatro e comunidade? Teatro e comunidade é aquilo que aqui em África chamamos de teatro aplicado. Sou um dos especialistas. Temos outros que também fizeram a ECA, foram fazer mestrado e doutoramento fora. Temos pessoas formadas, especialistas em teatro e educação e outras áreas. Enfim, e agora, aquilo que o professor Divo disse, há um curso técnico que é só para o pessoal da técnica. Cenografia, luz, cenografia... enfim. Portanto, a especialização é uma necessidade, né? Sim, e até por fazer uma ponte com o projeto da Iola, que eu... Parabéns, Iula, e gosto muito do seu projeto. Eu estive a contar-te nos bastidores que o professor da Divo nos inspirou a aprender inglês porque ele disse que em 98 ele aprendeu inglês porque foi desafiado a fazer uma peça em inglês. E eu em 2024, tive um período a viver na África do Sul. E quando cheguei lá, aconteceu uma coisa, obra de destino, fiquei sem dinheiro e de repente fui obrigado a escrever, a vender minhas crônicas no hotel. Naquele hotel eu não vivia. O pessoal descobriu que eu escrevia e passei a pagar minhas contas com aquilo. Aquilo foi tão importante para mim que eu comecei a pensar. Nós agora estamos a falar, ainda bem, do mercado criativo, indústrias culturais. Eu acho que agora que já temos isso na política, na prática, precisamos de especialistas para pôr isso a andar. Isso. Então, essa vossa especialidade em internacionalização, por exemplo, nós perdemos muitos concursos em Moçambique, principalmente o teatro. O professor da Divo já sentou comigo há anos, dizer, pá, vamos levar espetáculos para a África do Sul, para Uganda, para sei lá onde. Há muitos festivais aqui. A língua é uma barreira. Eu queria ouvir a Iula. Iula, uma pergunta. Tu trabalhas agora também nessa questão do ensino de inglês. Vamos lá. Como é que tu olhas para esse foco do pessoal da tua geração em aprender as línguas, sobretudo o inglês, que é uma língua fundamental para quem quer construir uma carreira internacional? Como é que olhas o nível de interesse e o nível até de oferta que Moçambique tem de preparar profissionais para o mercado a partir do domínio da língua inglesa? Sendo sincera, esta é a questão que nos fez até acabar por abrir a escola, não é? A minha mãe já tentava aprender inglês há mais de 2 décadas e sempre falhou. Eu recordo de crescer, a ver ela a ir à escola de inglês, mas não me recordo de ter visto ela a falar inglês até ter começado a aprender na nossa escola. Porque os métodos, vários deles, são muito antiquados. Portanto, nós temos que melhorar como país essa questão dos métodos, etc. É muito importante isto. É uma questão muito séria, né? Porque, como já havia sido mencionado, o inglês é uma ferramenta para abrir portas. Trabalhando na agência, em algum momento trabalhei com recursos humanos e vi várias oportunidades de trabalho, inclusive para amigos meus que eram especializados, eles eram bons na área, tinham habilidades que possibilitariam-lhes a competir com outros candidatos ao redor do mundo, mas não podiam ser contratados exatamente porque não sabiam falar inglês. E nós estamos a falar de um salário mínimo de, se calhar, 15 ou 20 dólares por hora. Lá não é muita coisa, não é? Na Inglaterra, mas convertendo para a moeda já faz uma grande diferença. Então, eu acredito que ultimamente as pessoas têm percebido, mas ainda falta, porque começamos e logo desistimos. Mas se colocamos na mente que só poderemos ter acesso a essas oportunidades, abres agora o Google e pesquisas lá trabalhos online remotos. Existem há muitas vários. vagas, né? Exatamente, há vários. Inclusive, há vagas que se calhar só são 5 candidatos a enviarem os seus CVs. Então, se por acaso as pessoas se focassem mais em aprender inglês com essa mentalidade de procurar mais acesso, seria Era uma melhor. grande... Senhores, tempo em televisão, muito dinheiro, estamos quase a começar o telejornal, temos menos 2 minutos. Dadivo, a terminar, por que ver Maputo em Cena? Primeiro porque você vai ver Dadivo Zempal, que é um dos melhores atores, como já me disseram. Internacional. Fala inglês, aprendeu em 98. Aprendeu, sim, fazendo com o Fogo da Rainha Romana, sim, para um festival internacional, mas é brincadeira, porque eu acho que é uma grande plataforma de teatro nacional. Isso. Tem grandes espetáculos,
Vamos começar com uma homenagem ao Evaristo, já amanhã, quinta-feira, com um dos clássicos do Mbeu, Dançarino. E logo a seguir tem Maamba, que volta aos palcos depois de muito tempo. Ver o emblema Maamba. Dois Perdidos de Mão de Suja, contracenando com um bom menino chamado Edu. E a seguir tem o Fernando Macala, o monólogo, os Desmascarados do Venâncio. Tem Magacela, ou seja, tem uma boa proposta de espetáculos teatrais. Já não há tempo, esgotamos. Venâncio, só tens poucos segundos mesmo. Palavra, uma palavra que descreve este encontro. Primeiro, obrigado. Não podia sair daqui sem agradecer a Lucrécia Paco, a Lara Faria e o Vintan, são o elenco de Desmascarado. Nós vamos encerrar o festival dia 22, Casa Velha, 18 horas. Obrigado. Iola, obrigado pela tua presença. Obrigada. Isto é até breve, né? Temos um festival daqui a pouco. Quais são as datas? Sábado, dia 15, às 13 horas, no Tree House. Pois, até lá então. Um grande abraço a todos. Nós ficamos por aqui. Boa noite. Vejam bons filmes, escutem boa música, leiam bons livros e, por favor, vão ao teatro.